Pois é, André, com a escolha dos presidentes da maioria das comissões, portanto, as comissões temáticas do Senado começam a funcionar agora a todo vapor. Até então, só a Comissão de Constituição e Justiça já vinha funcionando. E a Comissão de Constituição e Justiça vai ter 2 reuniões nesta semana. Na terça-feira, os senadores vão analisar o projeto que atualiza a Lei de Execução Penal, uma proposta que foi elaborada em 2013 por uma comissão de juristas aqui no Senado. Um dos objetivos dessa proposta é combater a superlotação nos presídios. E como que esse projeto pretende fazer isso? Cada vez que a lotação numa penitenciária for atingida, vai ser organizado um mutirão para se verificar a condição das penas de cada prisioneiro para ver quem já tem os requisitos para ser colocado em liberdade. Se ainda assim a capacidade não for normalizada, o critério vai ser o de antiguidade, o de proximidade do cumprimento da pena. Aquele preso que estiver mais próximo de concluir a sua pena, ele vai ser colocado em liberdade. A proposta também prevê que cada cela terá capacidade máxima de 8 prisioneiros e deverá ter pia, lavatório e ainda as camas para cada um dos prisioneiros. Entre outras mudanças, a proposta prevê a progressão automática de regime para quem tiver bom comportamento e tiver cumprido 1/6 da pena, proíbe a permanência de presos provisórios nas penitenciárias e estabelece um prazo de 4 anos para a extinção das carceragens nas delegacias de polícia. Na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça volta a se reunir e vai retomar a discussão do projeto que reconhece a união estável homossexual. O projeto muda o texto do Código Civil para reconhecer como entidade familiar a união entre 2 pessoas de forma permanente, pública e com o objetivo de constituir família. A autora, a senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, apresentou esse projeto para adequar a lei a uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2011 que reconheceu os direitos civis dos casais homossexuais. O relator, o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, ele ampliou esse relatório para excluir do Código Civil todas as referências a homem e mulher, a marido e mulher, onde se referem ao casamento civil, substituindo as expressões por cônjuges, 2 pessoas ou simplesmente por casal. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, mas como o relatório foi um substitutivo, ou seja, uma alternativa que alterou bastante a proposta original, ela precisa passar, portanto, por um turno suplementar. E nessa etapa ela recebeu uma nova sugestão do senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, que restabelece o texto do Código Civil, portanto, excluindo a possibilidade de união civil entre pessoas do mesmo sexo. A justificativa do senador Magno Malta é que a Constituição consagra o casamento como uma união entre homem e mulher e, portanto, o Código Civil não poderia ter um texto diferente. Também na quarta-feira, a Comissão de Assuntos Sociais pode votar um projeto da senadora Regina Souza, do PT do Piauí, que muda a CLT para prever a reserva de 30% das vagas para mulheres em todas as empresas na atividade fim. Até que esse percentual de 30% seja atingido, as empresas estariam obrigadas a contratar pelo menos 50% de mulheres. O Ministério do Trabalho deve regulamentar os casos em que essa cota poderá ser dispensada por falta de interesse ou disponibilidade de candidatas. O relatório do senador Romero Jucá é, no entanto, pela rejeição da proposta. Ele considera que essa obrigatoriedade pode fomentar a discriminação.